E aí, meus caros, vamos falar de história? É com a gente mesmo. Continuando o nosso terceiro encontro para o curso de História da Educação Antiga e Medieval, falava do momento de transição. Rainha, existe transição? O mundo antigo ele acaba para começar o mundo medieval? Meus caros, canso de encher o saco dos meus alunos. Não existe isso. Essas lógicas são tradições construídas pelos historiadores, olhares trabalhados por nós que tem uma série de fatores, influências, culturas, políticas, trocas. Cuidado com o tempo. O tempo é uma invenção, uma forma de controle muitíssimo tradicional. E quando a gente associa e transforma ele numa verdade, é o maior equívoco que a gente pode estar fazendo. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco então essa transição. O que é transição? É aquilo que o historiador, ao perceber uma determinada mudança, baseado em uma determinada tradição, ele percebe estruturas de transformações, mas que não são necessariamente, não são fundamentalmente verdades. Muitos vão colocar como acaba o Império Romano, como acaba a Antiguidade para começar a Idade Média. E eu digo, não acaba. Não existe essa transformação, não existe essa lógica de uma hora para outra. E não sou eu que falo. Eu tenho aí uma tradição enorme trabalhando sobre isso. Peter Brown de um lado, outros apaixonados pelo olhar do Império Romano. Aquela política não é estabelecida, a crise econômica é claramente conflagrada. Verdade. Mas qual sociedade não está necessariamente em transformação? Qual sociedade não está mudando o tempo todo? O que varia é o olhar que se tem, é a maneira que se conta a história. Por isso a história não é uma verdade. Por isso a história não deve ser entendida de maneira dura. Mas sim a história deve ser entendida, transformada, discutida em cada um desses momentos. E olha como é que a educação me ajuda a perceber isso. Constantino traz o cristianismo ao Império Romano. Bobagem. Bobagem. A religião, ela tem, pelo seu fator oriental, pela sua difusão cultural, social, presente dentro do mundo romano, uma troca e uma presença no Mediterrâneo que é absolutamente gigantesca. Você tem grandes figuras defendendo retoricamente, trabalhando historicamente. Então, o cristianismo ele já vem de uma difusão dentro do mundo romano de maneira muito anterior. Agora, é uma instituição, é uma religião, já é algo formado? Não. Weber me ajuda a explicar muito bem isso. Vamos ter cuidado. Prometo que faça um curso sobre a história da formação do cristianismo, que o pessoal se amarra, a gente troca mais sobre isso. Cobrem, gostou? Cobrem. Rainha, quero um curso de história do cristianismo. Eu vou com vocês, a gente trabalha. Mas continuando, dentro dessa presença do cristianismo, ele está incorporando elementos romanos e está trazendo novos elementos. O efeito bolo. Canso de falar dos meus alunos do efeito bolo. O efeito bolo para a cultura é fora de série. Conhece o efeito bolo? Vou te explicar o efeito bolo. Pega o seguinte, separa lá, ovo, farinha, manteiga, fermento, leite, se faltou alguma coisa lá, depois açúcar, beleza? Mistura bonitinho, vai lá, faz aquela massa, mistura, pode misturar, mistura. Bota lá na forma, joga no forno. O que você tem? Bolo, né? Tirou do forno, separa de novo. Você consegue separar? Aí uma vez eu tive um aluno de química, ele falou, não, é possível separar pelas... Meus caros, você pode criar, buscar elementos para separar. Na prática, não é separável. A cultura, uma vez que entra em contato, que troca, que se estabelece, ela já mudou. Não existe a ideia de vamos retomar a cultura original, esquece essa parada. A cultura, uma vez que está baseada, uma vez que está discutida, ela já mudou. A cultura romana, em contato com elementos da tradição cultural de outras áreas do Mediterrâneo, como o cristianismo, ela já mudou. A difusão e a presença do cristianismo no século IV, no século V, muda a dinâmica, inclusive, da educação no mundo romano, ainda que a própria religião traga elementos dessa cultura romana dentro desse espaço. E aí, eu tenho alguns autores, uma das características que o cristianismo traz é de buscar modelos organizativos, buscar explicações fundamentadas para práticas que muitas vezes ela bebe em outros grupos e outras formas. Um exemplo clássico está na educação. Quando eu falo
do Marciano Capella falando do casamento da cultura clássica com o casamento da religião, ele está criando o modelo das 7 artes liberais, 3 artes do espírito: retórica, dialética, gramática. Vê lá, bem escrever, bem falar, bem convencer, são elementos que Deus dialoga para você. 3 artes humanas fortemente romanas: a aritmética, a geometria, a música, a astronomia. Você cria um modelo que torna-se, ao longo de toda a Idade Média, baseado nessa relação, na estrutura do modelo educacional. Você vai ver Agostinho de Hipona explicando, trazendo um Platão com um modelo dialético, trazendo o seu Adeodato, cuidadosamente contando, assumindo a posição de mestre e explicando: olha, Jesus é o maior de todos os mestres. Se Jesus é o mestre, o nosso objetivo é abandonar este mundo para alçar o mundo da Jerusalém Celeste. Como você faz isso? Pelo princípio da educação. Jesus é o mestre e os discípulos que estão colocados são justamente aqueles que vão estar aprendendo, dialogando, levando para que você alce desse mundo de sombras, desse nosso olhar para as sombras, para este novo mundo, para esse mundo da salvação. Você transforma um princípio platônico por um viés educacional em um princípio de salvação. Isso é fora de série. Fora de série, e abre toda uma lógica de um modelo, de uma estrutura que dá a base para a educação medieval. Isso vai ser retrabalhado pelos principais intelectuais medievais: Isidoro de Sevilha no Reino Visigodo, o Cassiodoro, o Boécio dentro do reino ostrogodo, depois o Alcuino de York, vão estar criando uma modelagem da qual eles vão estar transformando este princípio agostiniano, o princípio platônico, a base das escolas romanas, para poder estar valorizando o princípio máximo de que, se é necessário sempre um mestre para te levar, para te conduzir à salvação, você precisa de fundamentos educacionais, você precisa de bases para ser alçado e ser levado a essa posição. Então eu posso ter uma educação formal para a estrutura dos clérigos, para os mosteiros, mas eu posso ter uma educação para além dessa estrutura, um modelo não necessariamente formal, utilizado, por exemplo, nos discursos públicos. O que é uma hagiografia? Uma vida de um santo, aonde eu vou, conto, enceno, faço, sempre com cuidados educacionais. Olha o erro, olha a recuperação, olha o olhar dos diversos tipos de santos. Vamos lá com André Vocher, dos diversos olhares de santos que você pode ter. O princípio educacional, o princípio de ser explicativo, formulador, para que você possa aceitar aquela dinâmica, é a base fundamental, é a estrutura central desse pensamento. Se a gente entende isso, a gente começa a entender um pouco melhor sobre educação na Idade Média. Mas eu ainda conto mais. Tá gostando? Curte o canal, dá indicação, fala com os amigos. A gente está querendo difundir. Muita gente tem me perguntado sobre os cursos, como é que eu ganho essas horas. Manda um e-mail, tá aqui ó, na descrição do vídeo, tá lá embaixo na descrição do vídeo. É só fazer uma resenha sobre esses vídeos, mandar pra gente, a gente vai avaliar e aí você ganha um certificado bacana disso. Uma ideia de popularizar. Quero quanto mais gente vendo, trocando. Ah, não quero vídeo, não quero isso não. Quero só ver o vídeo. Curte, demorou, chega aí. Adoro dar aula. Tá todo mundo convidado pra minha sala de aula. Grande abraço.